Você sabe qual a diferença de ter na sua equipe um profissional júnior, pleno ou sênior? Eu vou te contar nesse vídeo. O que significa essa nomenclatura? São níveis de maturidade dos profissionais. Ou seja, que tipos de problemas cada um desses níveis pode resolver? O que você pode esperar de cada um desses níveis dentro da sua empresa? Isso vai levar em consideração o tempo de experiência, a formação, a escolaridade, quais são as habilidades, os conhecimentos técnicos e até características comportamentais que se espera de cada um desses níveis. Qual a relação disso com a estrutura organizacional? Se a estrutura organizacional está ligada à definição dos seus organogramas e do seu planejamento estratégico, saber quais são os níveis de senioridade dos cargos que estão nessa estrutura é fundamental para que tudo funcione bem. Se você não sabe o nível de senioridade dos cargos na hora de contratar ou de promover pessoas, provavelmente você vai fazer escolhas erradas, porque a base desses níveis tem que estar amarrado à estratégia da sua empresa e não o que você observa dos candidatos ou dos colaboradores. Então você traz para o centro da sua estratégia quais são as necessidades que você tem no seu negócio, para que aí sim você escolha corretamente na hora de selecionar ou de promover alguém na sua organização. E o que é um profissional júnior? Quando a gente fala nesse nível da estrutura organizacional, a gente está pensando em pessoas recém-formadas e com pouca experiência, ou seja, que tem já uma qualificação, uma formação acadêmica e um conhecimento mais profundo, porém ainda não conseguiram praticar, ainda não tem experiência, uma bagagem prática. Quando a gente fala de um profissional pleno, a gente já junta a formação e a experiência. Então a gente já tem ali um profissional que, como o próprio nome diz, pleno vem de plenitude. É alguém que atende na plenitude, somando a parte acadêmica e a parte prática, de experiência. E quando a gente vai para um profissional sênior, a gente já está falando de pessoas especializadas. Alguém que já tem acumulado não só uma boa formação, mas uma longa trajetória de experiência, mas que seja capaz de resolver problemas mais complexos e normalmente são pessoas mais especializadas em alguns segmentos da sua área profissional. E aí, como saber qual é o nível de senioridade que a minha empresa precisa? É muito importante que a gente esteja nivelado com o mercado. Não adianta eu esperar um profissional de alta senioridade se eu tenho uma remuneração muito abaixo do mercado, porque eu naturalmente vou atrair profissionais júniores. E aí eu vou ficar ou demorando muito para contratar ou fazendo contratações erradas. E eu também posso correr o risco de promover pessoas cedo demais ou tarde demais. Se eu promovo cedo demais, eu corro o risco ali de gastar mais e usar mais recursos do que eu precisaria e não atingir os resultados. E se eu promovo tarde demais, pode ser que eu perca para o mercado. E perder talentos costuma ser muito caro para as empresas. Então, a gente precisa primeiramente nivelar com o mercado, entender o que o mercado pratica, mas a gente também tem que amarrar qual é o planejamento estratégico da empresa, qual é o tamanho da minha empresa, qual é o momento da minha empresa e ter bem estabelecido quais são esses níveis. Então, normalmente quando a gente está falando de cargos de entrada, a gente pode exigir menos experiência, ele vai ter menos conhecimento, mas ele vai me demandar mais tempo para orientar, mais tempo para desenvolver aquela pessoa. Ao passo que se eu contrato um profissional mais sênior, eu vou ter uma remuneração um pouco mais alta, mas em compensação isso vai me liberar tempo para poder fazer coisas mais estratégicas dentro da minha empresa. Então, a gente precisa identificar o momento da empresa, quais são os planejamentos estratégicos, quais são as ações estratégicas da empresa e qual é o posicionamento da empresa em relação ao mercado. Mas é muito importante que a gente tenha ali bem mapeado quais são os diferenciais entre um nível e outro, para que você tenha certeza na hora de contratar ou promover alguém.